Bom, bem-vindos a mais um episódio de Vante CNPJ. Já nesse episódio já devem ter entendido qual que é o rolê. Eu quero entender o que faz negócios bem-sucedidos e o que é esse sucesso, né? Muitas vezes o sucesso não passa só pelo lado financeiro, passa também pelo lado financeiro, porque orgulho não bota feijão na mesa. Sim. Mas muitas vezes você se encontra naquele lugar que você está fazendo, você se encontra naquilo que você está fazendo e muitas vezes a satisfação pessoal de você conseguir se expressar através do seu produto é um índice de sucesso muito importante, né? Hoje eu tô com a Milene, da Piri Confeitaria, que virou um case de comunicação nos últimos tempos e também de formação de produto. Ela conseguiu fazer um item como o bolo, agora o bentô, né? E antes a trufa, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa caminhada dela como empreendedora. Estourar a bolha. Eu sei que empreendedorismo, por exemplo, em Pirituba, da onde você vem e da onde você tá hoje, essa entrada, é uma coisa muito importante, né? Porque o empreendedorismo, diferente do empreendedorismo branco, hétero, cis, que é aquela coisa muito unicórnio, vamos fazer fintech. Pro povo da quebrada, isso é uma questão de sobrevivência, né? Muitas vezes você não tem a opção de, será que eu... Aqui pra gente, o empreendedorismo é um lugar meio utópico, aqui eu tô falando centro. O lugar é um negócio meio utópico, meio sonho. E quando muitas vezes você tá na quebrada e você não consegue botar feijão na mesa, suponho eu, conheço outros, Thiago Vinícius, conheço outros empreendedores que estão empreendendo nas bordas assim de São Paulo, muitas vezes você não tem opção, você tem que ir porque é isso, tem que botar feijão na mesa, ou você tá dentro de uma relação abusiva e o empreendedorismo é uma maneira de você sair daquela relação, de você ter independência financeira. E, Milene, eu não vou te apresentar, porque eu acho que ninguém fala melhor de você do que você mesma. Antes de mais nada, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Obrigada eu. Por ter sido enfrentado esse dia quente para vir até os estúdios aqui da Pod 360. Te dizer que eu sou um fã da maneira como... Eu sigo a tua conta da Piri Confeitaria muito antes de te conhecer. E te dizer que, assim, tô te admirando pra caralho da maneira como você se comunica, das mensagens que você tá passando. E eu queria começar do jeito como eu acho que você deve começar uma análise, uma terapia, que é falando da tua base, falando da tua família, da tua formação. Eu tô muito interessado em entender quais transformações e qual foi tua caminhada para hoje você ter se encontrado nesse lugar de empreendedora com a Piri Confeitaria. E que eu acho que esse é um retrato do que você tá fazendo hoje. Porque eu tenho certeza que você tem sonhos maiores. Você provavelmente quer ir para outros lugares, você quer se expressar através de... Hoje você se vê como uma confeiteira, né? Sim, hoje confeiteira. Mas a confeitaria é a maneira como você coloca o teu mundo para fora. Sim. É o jeito como você se expressa. E eu tô muito interessado em saber, e aí? Onde tudo começou? Me fala um pouquinho da tua família, teus pais faziam o quê? Eles eram empreendedores? Não? Te incentivavam a fazer as tuas coisas quando você era pequena? Então, meu pai era um profissional autônomo, ele era funileiro, e minha mãe era bancária. Então, eu venho dessa criação, uma muito estruturada, que é minha mãe recebendo o salário todo mês, e o meu pai sem saber o que viria a cada mês. Ele tinha sua própria oficina? Sim. Em Pirituba? Em Pirituba. Pirituba é uma cidade, né? Gigante, Sim, né? é muito grande. Quantas pessoas moram em Pirituba hoje? Você tem ideia do censo? Não sei. Eu sei que eu comparei uma vez com Registro, que é uma cidade do interior de São Paulo, e tem o dobro. Tem o dobro de registro? Sim. Deve ser umas 500 mil pessoas. É muita gente. É muito grande e é muito populoso. E eu me lembro que uma vez, eu acho que faz muito tempo, eu fui para Pirituba, ou passei por Pirituba, e eu me lembro que eu via muito negócio, em cada esquina negócio. Era salão, era boteco, eu via muitos outdoors, não, né? Aquela comunicação visual de fachada de casa. Você vê muito, tem muito empreendedorismo em Pirituba? Sim, praticamente cada garagem é um negócio. A gente tem várias ruas que viram ruas comerciais, né? Então, a pessoa mora em cima, faz o negócio embaixo. Então, a gente tem, por exemplo, salão de cabeleireiro a cada esquina. É um salão de cabeleireiro, um bar e uma igreja. Seu cabelo tá lindo, diga-se de passagem. Made in Pirituba, suponho eu. Freguesia, né? Freguesia, ali perto. Sim. Então, a gente sempre tem um mercadinho, um bar, um cabeleireiro e uma igreja. Em qualquer lugar de Pirituba que você for, você vai encontrar Muita igreja? Muita igreja.
Uma igreja, assim, e todas elas pentecostais, suponho eu, neopentecostais. Tem de tudo. Na minha rua, por exemplo, eu tenho uma igreja presbiteriana de frente com a minha casa, um centro de umbanda do lado, e no fim da rua vai abrir uma igreja católica. Então a gente tem, só falta um centro espírita. É muito importante o papel da igreja na quebrada e na periferia, né? Porque, porra, durante muito tempo eu ficava falando, pô, os caras são... Eles exploram a ingenuidade dos outros, né, em troca de dízimo, mas também, isso eu aprendi com o Anderson França, da Coluna de Terça, que aliás eu recomendo a todo mundo que siga o cara e ouça as palavras de Anderson França, que ele é meio pastor, inclusive evangélico, né? E eu consegui entender que, pô, dentro... quando a gente aqui no centro, eu não tô querendo fazer essa distinção centro e periferia, mas é quase impossível falando de São Paulo, né? Porque são duas estruturas que poucas vezes se tocam, né? Sim. A não ser quando elas se perspassam, mas não se tocam. Exatamente. São mundos à parte, mas que o centro usa a periferia de uma determinada forma, né? Nosso modo de vida, ele depende da periferia. Na verdade, se não fosse pela periferia, a gente não comeria, a gente não se transportaria, a gente não faria porcaria nenhuma. Exato. Nosso estilo de... A gente depende mais da periferia do que o contrário. É a mão de obra, né? Quem é que coloca... Quem é que te serve? Quem é que... Aqui no centro, quando você tá recebendo todos esses serviços... Pô, da onde que vem esse serviço? Da nossa periferia. Enfim, desigualdades à parte, quando a gente fala quando a gente tá falando dessas relações de poder entre centro e periferia, é muito louco, porque quando você vai para a periferia, você percebe que a igreja pentecostal, ela tem uma importância muito grande no sentido de que aqui no centro a gente vai para analista. Eu tô com algum problema de saúde mental, eu tô infeliz, ou eu preciso conversar com alguém, eu pago um profissional para ficar ouvindo minhas groselhas de pequeno burguês uma vez por semana. E paga caro. E pago 500 contos por sessão, 400 contos por sessão, 300 contos por sessão para ficar ouvindo. Nas periferias você tem a igreja, né? Que te possibilita colocar tuas dores para fora, que te dá um caminho de fé, de acreditar que vai melhorar e que se não melhorar aqui nessa vida, você tem uma próxima vida que vai... É a esperança, né? É a esperança. E te dá um senso de comunidade. Sim. Te dá um senso de que você não é invisível. E também tem muito essa questão da invisibilidade aqui no centro, né? De você não ver... A periferia você enxerga, mas você não vê, assim. Ela é atravessada pelo nosso olhar, porque a gente quase desumaniza, né? As pessoas com as quais a gente convive nos serviços. Basta ver como o burguês trata o garçom num restaurante, né? A gente sabe de onde eu venho. Você vai ficar para sempre aí. Que outro dia disseram isso para uma pessoa que trabalha comigo. Você vai ficar aí para sempre. Você vai morrer aqui dentro. Foda. Mas, de qualquer maneira, tem essa importância, né? De você enxergar a igreja como uma estrutura de assistência, como uma estrutura que te permite, enfim, resistir e existir dentro dessa desigualdade social que é insuportável. Sim. E teu pai era funileiro, você estava me contando. Sim. Tinha sua própria oficina. Sim. Ele trabalhava com outras pessoas, mas ele levava o negócio dele. Então, eu vi ele mudar de lugares várias vezes. Carro, toda hora a gente trocava de carro, porque ele pegava o mais velho que estava consertando e vendia o que estava melhor. Fazia rolo. Sim, nesse ponto é bem importante pontuar que meu pai é muito bom de rolo. Então, acho que isso me impactou como empreendedora. Ele mora na Bahia hoje, no interior da Bahia. E aí, se você perguntar se ele tem dinheiro, ele não tem. Mas ele tem uma vaca, tem um carro. Daqui a pouco ele troca aquele carro por outra vaca, troca aquela vaca por um outro negócio. Quando você vai ver, ele já fez o negócio dele. Começou com um celular. Ele tava com um celular, já conseguiu um monte de coisa. Mas dinheiro mesmo não tem. Eu me reconheço no seu pai. Sou exatamente isso. Eu sou ótimo roleiro. Eu amo. Eu acho incrível essa habilidade. E você frequentava a funilaria quando você era pequena? Frequentava Você sim. Manja alguma coisa de mecânica, não? Zero. Ele dava as tintas que pintavam os carros, a gente ficava pintando jornal. Quase morrendo intoxicada com thinner, com tinta, tudo. Não é uma coisa muito legal pra dar pra uma criança brincar. Não. Mas anos 90, né? Eu entendo. Você já crescia tipo com uma casca de aço inox, né? Em torno de si. E aí você lembra do teu pai empreendedor e da tua mãe te oferecendo uma estrutura dentro de casa para que,
enfim, vocês pudessem fazer a escola, fazer os seus corres. Você teve algum caso de já pequena fazendo teus negócios, assim, já, sei lá, vendendo… Eu sei que você vendeu trufa na faculdade, né? Uhum. Você fez história? História da arte. História da arte. Sim. Puta, que da hora fazer história da arte. Por que você foi fazer história da arte? Qual que é a tua relação com a arte nesse momento? Você tinha incentivo dos seus pais? Você vinha muito pro centro? Você sempre foi de Pirituba? Sempre. Minha família tá lá desde 1940 e poucos. Meu bisavô construiu a casa e a gente nunca mais saiu. Que da hora. E você frequentava os museus aqui do centro? Você vinha muito pro centro quando pequena? A minha mãe trabalhava na Consolação, então a gente fazia esse percurso algumas vezes de ir até o serviço dela, mas não era um frequentar o centro, não era um usar os espaços públicos, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava na primeira série e a professora deu um livro que chamava As Viagens de Paulinho por São Paulo, alguma coisa assim. E aí ele mostrava Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, MASP, Estação da Luz, vários pontos de São Paulo. E aí quando eu terminei de ler aquele livro, minha mãe falou, vamos fazer? E aí ela pegou a gente e foi em cada um daqueles pontos. Eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o museu e coisas assim. Quantos anos você tinha, você se lembra? Ah, mais ou menos uns 7, 8, por aí. A idade da minha filha. Sim. E o meu tio, irmão da minha mãe, ele já tinha feito um curso técnico de comunicação visual. Uhum. Então, ele era cartunista, ainda é, e faz algumas coisas. Então, eu cresci vendo ele fazendo algumas coisas. E minha tia fazendo crochê, minha avó costurando. Então, eu sempre fui ali fazendo alguma coisinha manual. Já fiz gesso, já fiz pintura, já fiz tudo que pode existir, eu estava fazendo. E, ao mesmo tempo, a minha mãe sempre vendeu coisas. Apesar dela ter o emprego dela fixo, ela sempre vendeu. Então, a gente já vendeu Avon, já vendeu Natura, já fez… Ela tem curso de chocolate, fazia doce, já fez de tudo. Só que nunca foi uma fonte de renda. Ela fazia isso porque ela gostava. Uhum. Não era necessariamente para completar a nossa renda. E vocês vendiam na garagem de casa? Tinha ponto de venda? Não. Ou era de porta em porta, de vizinho em vizinho? Não, minha mãe levava no serviço dela as revistas. Era sempre assim, onde a gente estava. A gente nunca abria alguma coisa. Então, eu comecei a fazer doce com 12 anos. Então, eu levava pro colégio. Minha mãe levava pro serviço dela. Sempre foi assim, nesses outros locais que a gente frequentava. Nunca foi um ponto em Pirituba. Nunca foi, vamos abrir uma loja, vamos abrir um negócio. Vou fazer um negocinho aqui, leva lá. Se vender, vendeu. Se não vender, tá tudo bem. E você fazia que tipo de doce com 12 anos? Então, a minha mãe uma vez foi numa padaria e encontrou uma trufa cone, que não sabia o que era. O que é uma trufa cone? Você sabia que eu não gosto de chocolate, menina? Não. Odeio chocolate. Você acredita? Eu me sinto um alien por não gostar de chocolate. Minha filha é completamente chocolatra. E eu tenho essa aversão ao chocolate. Muito bizarro. Gente. Eu não consigo… Nunca provei chocolate na minha vida. Nem mais amargo? Nada, nem branco, que nem dizem que nem é chocolate, né? Nunca gostei de chocolate. Nossa. Eu me lembro que quando eu passei na faculdade, eu tinha feito uma promessa e para eu comer, a minha promessa tem que ser uma coisa difícil, né? Porque senão fica de boa. Eu comi, tinha um chocolate antigamente que chamava Lolo, que tinha uma vaquinha. Sei. Lembra do Lolo? E eu tive que comer uma barrinha de Lolo ao lado de uma privada. Porque eu passava mal de verdade comendo chocolate. Olha que bizonho. Enfim, desculpa. E o que é uma trufa cone? Então, ela é uma casquinha de sorvete que a gente banha com chocolate e recheia. Então, é aquele recheio da trufa que a gente tem cremoso dentro de uma casquinha de sorvete. E aí minha mãe viu aquilo e gostou muito e falou, vamos fazer. Ué, gostei, vamos fazer. Alguém vai gostar também. E aí ela começou a fazer em casa. E Era fácil de fazer? É trabalhoso. Não é complexo, mas é trabalhoso. São muitos processos. As casquinhas vocês faziam ou vocês compravam pronto? Não, a gente comprava. Vocês compravam pronto e recheavam? Isso, fazia o recheio, banhava e fazia a montagem. E aí a gente começou, eu e minha irmã, né, a gente ajudava ela que fazia e a gente ajudava. E aí durante muitos anos a gente foi fazendo, porque eu tomei gosto por aquilo. Era uma coisa que eu gostava e a gente sempre tinha um dinheirinho ali. Queria ir no cinema, tinha um dinheirinho ali. Queria fazer não sei o que, sempre tinha um dinheirinho ali. E eu fiz diversas vezes. Teve um momento que eu assumi, né, de tipo, vou fazer. Já chamava Piri?
Não chamava nada. Era só, tipo… Tô fazendo uns doces aqui. Tô fazendo uns doces pra ganhar um troco pra comprar bolsinha. Sim. Eu sempre fiz muita coisa, né? Eu acho que até antes da trufa eu já vendia pulseirinha na escola, já levava as revistas da Avon da minha mãe. Eu lembro de desde a 3ª série já tá com a revistinha da Avon na mochila, sabe? E a filha tá seguindo o teu caminho. Eu vi, ela tá fazendo uns slimes, né? Ela faz uns slimes, ela entrou numas de… Sabe Roblox? Ela é um game… Na verdade, Roblox é quase um metaverso, assim, né? Não é nenhum game, é uma rede social. E ela montou, menina, tipo um hotel pra Roblox, que ela fica cobrando Roblox das outras crianças pra se hospedarem no hotel dela. Amei. A mina visionária. Nossa, tá virando hospedagem metaverso. Sim. Aos 9 anos de idade. Tá muito à nossa frente. Obrigado. Tomara que ela vá pelo teu caminho. Sim, e aí foi isso. Eu sempre cresci vendendo coisas por prazer, porque eu gostava de fazer, sempre fui muito artesanal. Então eu gostava de fazer, gostava de vender, porque eu gostava de ter dinheiro. Então, eu acho que sempre… É bom, né? É bom ter dinheiro. É bom pra não pensar em dinheiro. Acho que essa é a melhor coisa de ter dinheiro. Sim. Quando você não… Já teve uma fase da minha vida que eu fui despejado, fiquei duro. Foi antes do meu primeiro negócio. Sabe quando você fala assim… Eu não vou ter grana pro PF de hoje. E você fica dependendo dos outros? Sim. O pior de não ter dinheiro é ficar dependendo dos outros. Sim. Né? E essa é a pior parte do dinheiro. De você não ter dinheiro é que você fica completamente obcecado pelo dinheiro. Sim. Quando você tá com grana, você fala… putz, se tudo der errado, 6 meses eu consigo sobreviver. Sim. Sem ter que fazer grandes sacrifícios no meu estilo de vida. Não, e dinheiro é contato, né? Por mais que você não tenha o dinheiro entrando ali, você já tendo contato com esse dinheiro, você já teve contato com outras pessoas que vão te ajudar ali, que vão te arranjar um emprego. Então, quem não tem isso, não tem o que fazer. Como que você vê o dinheiro? Boa pergunta. Como que você vê o dinheiro? Eu, por exemplo, vejo dinheiro meio como… Eu não gosto de pegar dinheiro. Pra mim, dinheiro no capitalismo é meio como liberdade. Né? Liberdade, na verdade, de escolha. Sim. Então, quando você tem grana, eu já teve uma fase da minha vida que eu tinha muito dinheiro. Tipo, dinheiro pra me aposentar. E teve uma fase e vários momentos da minha vida também que eu tive em completa pindaíba. Do tipo, atrasar a mensalidade da escola da minha filha. E não faz muito tempo que isso aconteceu. E aí, no final das contas, eu sempre vi dinheiro meio como… Dinheiro pra mim era uma forma de energia, sabe? Como eletricidade. Era alguma coisa que te permitia converter dinheiro. Eu consigo, como uma forma energética, converter dinheiro não em coisa. Porque eu não tô afim de comprar roupa de marca, joia, helicóptero e nada disso. Mas quando eu quero montar um negócio, eu posso dar o melhor pra esse negócio sem ter que ficar me preocupando… Ou sem ter que ficar desesperado se vai retornar toda a grana. E como que você vê o dinheiro? O dinheiro, qual que é o teu desejo com relação ao dinheiro? Você quer se cobrir de marca? Porque nada conta também, cada um faz o que quiser com a sua grana. Como que você vê o dinheiro? Você como uma empreendedora, mulher, são narrativas diferentes, né? Eu vejo que, por exemplo, os homens, eles querem converter dinheiro em carrão. Sim. Querem converter dinheiro em helicóptero, cobertura. Querem converter dinheiro em coisas caras para que eles mostrem para outros homens que eles são mais poderosos. Sim. Então o dinheiro forma como uma medida de… Até pessoas que são muito ricas, elas nunca estão satisfeitas com a quantidade de dinheiro que elas têm, porque elas sempre tem algum conhecido… Sempre tem alguém mais. Com né? mais. Sempre. Então nunca basta o número que você tem na conta corrente, porque fulaninho… Nesse caso, o dinheiro ele é quase uma medida de sucesso. Sim. Você vê como o dinheiro? É uma pergunta bem complexa, né? Ela é complexa. Dinheiro… Se você quiser pular, tá tudo bem. Não, vou responder. Dinheiro foi um problema na minha casa, na relação com os meus pais. Talvez não a falta do dinheiro, mas a maneira de se lidar com o dinheiro. Então, meus avós eram muito pobres, situação do país pós-guerra, né? Minha avó era do pós-guerra, meu bisavô semi-analfabeto. Então, a gente vem de um local muito pobre, onde eles perderam tudo. E eu vim de uma criação onde tudo era muito contado. Então, se você vai comer, a linguiça é partida em gominhos, você tem direito a 3. Isso é o seu pedaço. Então, a gente vem dessa história de
não de privação, mas de controle. Eu sei, de austeridade. Sim. Eu tive uma infância idêntica à sua. A minha mãe, ela tinha técnica para fazer a feira. Porque a minha mãe entrou numa pira ali na década de 90 que ela queria comprar. Ela nunca teve uma propriedade, nunca teve uma casa. E ela queria comprar um apartamentinho na Praia Grande. Mana, assim, a gente não cortava o cabelo porque tinha que economizar. Sim. Não comprava fruta, não comprava um iogurte, não comprava sorvete, não podia gastar com... Era uma paranoia, porque tudo tinha que economizar. E a gente vivia bem. Eu morava aqui na Santa Cecília, bairro de classe média baixa, né? Aqui do centro, mas... Enfim, muito melhor numa situação financeira. Minha mãe era secretária e depois era vendedora ambulante, vendia empanada. E meu pai era médico de posto de saúde. Então não vou falar que eu era uma pessoa pobre, porque, né, tinha condições, assim, a ponto da minha mãe querer comprar um apartamento. Mas era muita austeridade, cara. A gente nunca podia aproveitar um pouquinho, sabe? Comprar um brinquedo, ter acesso ao que as outras crianças... E eu estudava em colégio de rico, né? Os colégios de Playboy aqui do centro. E minha mãe fazia os uniformes na própria mão. Ela não comprava uniforme ela que bordava. Ela que bordava. E aí ela fazia... Eu estudava no Mackenzie, ela fazia uns M, assim, torto, sabe? E as outras crianças, se chegava todo mundo de boot, Nike, Reebok, as marcas legais. E eu chegava ali com uns Conga, os Bamba na escola. Todo mundo ficava me zoando. Já era argentino. Então eu cresci com esse rancor do dinheiro, sabe? De nunca ter. E ao mesmo tempo minha mãe tava sempre economizando R$1. Pô, eu cresci também numa situação com dinheiro curto e me criando rancor, sabe? Porque eu não podia, nem o mínimo eu cresci com essa raiva do dinheiro. No meu caso, eu acho que era uma questão mais de mentalidade do que talvez de falta. Eu entendo que para você também não faltava, mas era uma questão. Para mim, era um dinheiro curto, dava pra gente viver, mas a minha avó, ela enraizou que a gente é pobre. Então, a minha vida inteira eu ouvi a gente falando: você não vai ter isso porque você é pobre. Você não pode fazer isso porque você é pobre. E ao mesmo tempo, a minha mãe conseguiu furar essa bolha, não sei como. E ela tem uma outra mentalidade. Ela tem uma mentalidade de eu vou trabalhar e eu vou fazer. Então eu cresci viajando. A gente vai, entra em hotel, não tá nem aí pra ver se a gente é preto, se a gente é pobre. Minha mãe entra, não tá nem vendo. Então eu acho que isso me ajuda muito hoje a frequentar outros espaços, né? Eu não tenho... Tua mãe deve ser bem cascuda, né? Tem que ser, né? Mulher preta, periférica, não tem outra opção. É verdade, você tem toda a razão. Então, eu cresci frequentando locais sem me sentir tão à parte. Você me permite, Milene, discordar de você? Sim, tem outra opção. Você se resignar. Sim. E aceitar a maneira como os outros te veem, como uma mulher preta, periférica, que tem que ficar no seu lugar. Ela resistiu a isso. Mas eu acho que mesmo assim você ainda é uma mulher forte e cascuda, porque a opressão, ela não para. Você se conforma a estar naquele lugar, mas você tem que aguentar vivo. Você tem razão. Mas suplantar isso, pelo amor de Deus, né? É uma outra luta, né? É uma luta que eu não consigo nem conceber. Sim, no meu lugar, bem do meu lugar. Imagino. E aí... tua mãe fazia os corres dela, tinha um emprego estável, conseguiu te dar acesso a bens culturais, a ponto de te fazer estudar mesmo naquele lugar onde você estava, falar assim: não, eu quero estudar história da arte. Sim. Falei, que da hora. Isso reflete muito no teu trampo hoje também, né? Sim, com certeza. A gente estudou em escola particular a vida toda. Então já tinha um pouco essa dicotomia dos amigos que não estudavam. Estudar em escola pública, né? E a gente estudava em escola particular. Então eu já tinha alguns acessos diferentes das outras pessoas que eu conhecia. E... Pirituba também, porque é muito louco. Porque quando você fala aqui do centro, você fala Pirituba quebrada. Aí o que você faz? Numa cabeça preconceituosa, eu admito isso, você uniformiza, homogeneiza, né? Como se você não visse extrato dentro de Pirituba. Porque como Pirituba é um mundo, a periferia é um mundo. Sim. E tem diversos estratos, suponho. Tem dentro de Pirituba a pessoa que é de classe média alta. Sim. Tem o comerciante que é rico, mas que gosta de Pirituba e aquele é o lugar de conforto dele. Ele não vai sair de Pirituba jamais. A gente tem casa com heliporto lá. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu não fazia a menor ideia. Sim. A minha família, por parte de
tia é da Rocinha. E a Rocinha também, a gente pensa assim, a favela, morro, né? E, na Rocinha tinha… Eu não vou questionar de onde vem o dinheiro também, porque eu não posso acusar ninguém de nada. Não é porque a pessoa que mora no morro favelado, ela trabalha é narcotraficante. Não posso fazer esse tipo de acusação. Mas se você via casas na Rocinha que tinham, sei lá, decoração com metalaria no banheiro de ouro. Sim. Era uma coisa que você falava, pô, aqui dentro da Rocinha… E a gente olha para Pirituba como se ela fosse… um grande bloco uniforme e periférico e pobre, periférico, sem encontrar também, sem perceber que dentro desse mundo tem múltiplas vivências, múltiplas camadas sociais, múltiplas, que são todas entrelaçadas, né? Tem muito comércio, deve ter uns… Eu me lembro que tinha um bar, um cara veio me procurar uma vez, falando de um bar de narguilé não me lembro onde, acho que era no Capão Redondo. O cara faturava mais do que 95% dos bares aqui do centro. O cara faturava tipo R$1,50 por mês. Era uma loucura. Atendia milhares de pessoas num bar que vendia narguilé. Enfim, que tinha sua própria estrutura, que vendia seus próprios drinks. É muito doido, né? Que você vê Pirituba ou a Quebrada como uma grande mancha pobre, dependente, carente. Sim. E que não é verdade. Tem as suas próprias dinâmicas, tem a sua própria estrutura social. E você, pelo que eu entendo, dentro de Pirituba tinha um acesso a coisas que grande parte, imagino, das pessoas que moravam contigo também não tinham, né? Sim, eu acho que quando a gente olha do centro para a periferia, a gente sempre vê a mão de obra que sai da periferia e vem trabalhar no centro. E esquece que o dinheiro circula ali também. Tem toda uma produção de dinheiro que circula ali. Então… com certeza, muitos empreendimentos lá faturam mais do que empreendimento aqui. Porque você paga menos aluguel, o seu funcionário é um pouco mais barato, todo o seu bairro consome ali de você, porque você não vai sair do bairro para vir aqui no centro comprar arroz e feijão. Você vai comprar no mercado que tá lá do seu lado. Então, acho que tem esses pontos que a gente esquece, né, às vezes. Mas sim, eu tive acesso a algumas coisas, tive essa influência do meu tio e esse apoio da minha mãe, que sempre incentivou a gente muito a estudar, né? Então, quando eu tava na 8ª série, ela já começou: você vai fazer um METEC, vai fazer um curso técnico, porque mesmo se você não gostar, pelo menos você já sabe do que você não gosta. Você já começa com uma ideia. E aí eu fui fazer o técnico de comunicação visual, igual o meu tio. E aí que foi onde eu tive contato mais com esse mundo das artes. Então eu e meus amigos, a gente pegava, ia no CCBB, ia no MASP, ia tudo que era de graça, a gente ia. E toda semana a gente estava em algum lugar diferente. E aí que veio essa vontade de tentar a história da arte. Na verdade, o plano não era nem história da arte. Eu queria fazer ou artes visuais ou design. E aí, quando eu prestei Enem e entrei no SISU, eu vi esse curso lá. Falei, eita, que curso que é esse? Gostei. E fui. E fiz. Eu estudei história da arte também no MASP. Fiz MASP e fiz MANC. O MASP tem história da arte, mas não é sequencial, né? Você vai pegando, sei lá, emergência das vanguardas do século XX… Ou, sei lá, Botticelli, eles pegam um artista ou um período muito recortado assim e vão com profundidade em 2 meses por cada módulo, assim. É uma delícia estudar a história da arte, porque você entende de onde vêm as coisas, né? Sim, sim. E o meu curso, ele era num campo de humanas. Então, a gente teve sociologia, teve antropologia, teve 4 filosofia. 4 anos. Eu nem sabia que tinham esse curso. Eu também não, descobri na hora que eu entrei. Pô, deve te dar uma formação super ampla, né? Sim, e aí eu sempre falo que tudo que eu fiz na vida colaborou pro que eu tô sendo hoje. Colabora pras minhas criações hoje, colabora pro meu posicionamento. Porque nada se perde, né? Imagina o capital cultural que eu adquiri numa faculdade de História da Arte pra hoje estar fazendo bolo. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Óbvio que tem tudo a ver. Sim. Óbvio que tem tudo a ver. E aí, a Piritrufa surge enquanto você tá na faculdade, certo? Sim. Eu tava fazendo doce na faculdade. Eu estudava em Guarulhos, na periferia de Guarulhos. Então, eu saía da periferia de Pirituba, atravessava a cidade inteira e ia pra periferia de Guarulhos. Quanto tempo? 1h30? Transporte público? Eu saía de casa 3h30 da tarde pra aula 7h30. Mana, eu vou te dizer parabéns, viu? Olha…
pago pau. Pago pau, de verdade, pago pau. Pago pau. E aí, 4 horas pra chegar na periferia de Guarulhos. Sim. Pra estudar História da Arte. Sim. Vinda de Pirituba. Sim. Senhoras e senhores, aplausos. Aplausos pra Milene. Puta que 4 anos. Eu fiz em 6, porque a gente tá falando de uma faculdade pública. Ah, é verdade. Então a gente tem greve, a gente tem paralisação, a gente tem uma série de questões que acabam atrapalhando o nosso processo. Atrapalhando daquele jeito, né? Precisa acontecer, mas acaba atrapalhando o processo. Quando você estava fazendo História da Arte, você queria lecionar, você queria… Qual que era a tua vontade? Ou você estava fazendo para ter uma formação, mas porque você já sabia que queria ser empreendedora? Não, eu entrei na História da Arte com a ideia de ter ela como base para depois estudar artes visuais ou design. Aí, no meio do caminho, eu me encontrei um pouco na pesquisa. Então, fiz iniciação científica e monografia, né, o TCC, sobre arquitetura. E meu objetivo, então, era continuar nesse ramo da pesquisa, seguir carreira acadêmica. Que arquiteto que você estudou no teu TCC? Eu estudei… Na verdade, no TCC, eu estudei as igrejas desaparecidas do centro da cidade de São Paulo. Que da hora! Então, todas as igrejas que vêm desde o período colonial, quando elas são demolidas, aí eu estudo. Se elas são reconstruídas ou não, eu estava interessada no primeiro, no que existiu ali primeiro. Então, eu fiz esse estudo sobre arquitetura, né? Só que, como eu tinha essa rotina muito distante, né, da minha casa até a faculdade, era muito difícil arranjar um emprego. Porque que emprego que você sai 3h30 da tarde, né? Impossível. Sim, meus amigos, muitos conseguiram estágios, mas era uma vida extremamente sofrida, né? 100% correndo. E aí eu falei, vou fazer trufa. Já sei fazer, vamos fazer. Então eu voltei a fazer… Também despretensiosamente, nunca tive a ideia de vou ser empreendedora. Mas para vender na faculdade? Para vender na faculdade. E aí eu levava e vendia, só que eu nunca parei para montar uma banca, tipo, sentar na mesa do refeitório e ficar lá vendendo. Eu levava na minha bolsa e aí oferecia para os amigos e era aquilo. E você é uma boa vendedora? Eu tenho muita vergonha de vender, sabia? Eu sou muito tímida. Eu também tenho essa coisa. Extremamente tímida. Eu tava falando com você aqui, eu tava suando. Eu tenho essa timidez também de quando eu encontro alguém que eu não conheço, conversar com uma pessoa. Eu percebi que no começo também os dois estavam tímidos. Quando a gente começou a conversar, eu tava suando. Então eu também tenho essa dificuldade. Mas como que você conseguiu superá-la? Vendendo. Literalmente isso. Você oferecia para desconhecidos? Então, quando eu comecei, com 12 anos, levava pra escola… Eu só conversava ali com 2, 3 amigas. E aí, quando eu levei os 12, eu falei, vou ter que falar com mais gente. Porque senão não dá pra vender todo dia pras mesmas pessoas, né? E aí, o vender doce me possibilitou falar com outras pessoas. E aí, a gente sempre teve um marketing, entre trocentas aspas, né? Do boca a boca. Sim. Então, era um amigo que falava pro outro e eu acabava tendo que conversar com outras pessoas. E também tem uma merda, porque quando você vende doce, as pessoas, até por conta da desigualdade social, você é muito julgado também, né? Porque quando você tá na rua e alguém vem te oferecer um doce, é quase como se você tivesse… A quem recebe, né, a oferta do doce, é como se eu estivesse sendo assistencialista. Sim. Eu tô comprando esse doce porque essa é uma maneira da gente trocar energia, mas na verdade só tá interessado no dinheiro. Sim. É foda, né? Porque todas as vezes… Eu me lembro que minha mãe vendia empanada e ela tinha um puta no produto. O produto dela era incrível, mas Sim. todas as vezes que ela vendia, a gente confundia… As pessoas achavam que ela tava fazendo mendicância. Sim. Só porque ela tava vendendo Ela vendia na rodoviária, vendia aqui no centro da cidade. E eu me lembro que tinha um julgamento. Essa foi uma crise que eu tive muito, né? Desse lugar da mulher que começa a fazer doce. A mulher sempre começa a fazer doce para arranjar um dinheiro. Então eu me questionava muito sobre isso, de tipo, qual é o meu papel na sociedade, como que eu me enxergo aqui nesse local, se eu só tô fazendo isso como uma ponte para ir para um outro lugar, se eu não vou viver disso para sempre, não dá para viver disso. O que dá para fazer aqui é trabalhar um pouquinho sobreviver, né? Sobreviver. E é essa imagem que a gente tem, né, da moça, da boleira. Não é nem da confeiteira, é da boleira. Que geralmente é aquela senhora do seu bairro que sua mãe conhece há não sei quantos anos e faz o seu bolo desde que você nasceu.
Então eu tive muita crise com isso, porque eu era muito nova quando eu comecei. Na faculdade eu tava com uns 18 anos, mais ou menos. E eu não me encaixava nesse estereótipo da boleira do bairro. E era muito estranho, porque todo mundo acreditava que quem fazia os doces era minha mãe. Eu chegava, eu entregava, eu tratava, eu fazia tudo, mas na visão das pessoas, quem fazia era minha mãe. Porque é incapaz uma adolescente fazer as coisas. Isso é muito foda que você tá falando, Milene, porque tem um lugar social onde a gente vê a mulher, ou a mulher negra, a gente olha para um lugar dela, como uma boleira, como você tava falando, e fala assim, olha, se você for empreender, você não vai sair daí. Sim. Porque é o máximo que eu te permito, se você não for trabalhar em casa, é esse lugar. Sim. E você tem uma formação acadêmica foda, né? Você é uma mulher que é muito articulada, muito correria. E você se apropriar desse lugar de que o olhar do outro te fala, olha, esse aqui é o mínimo que você tem que ter. E transformar isso em um bom negócio que tenha furado a bolha de Pirituba, né? Porque você também recebeu um monte de atenção da mídia tradicional e tudo mais. É como você como você receber, eu não sei, fazer do... eu não consigo nem te dizer, é conseguido, não vou nem falar de limão, limonada, mas se você pegar alguma coisa que ela é feita pra te deixar no lugar onde você se encontra e você usar isso por trampolim, né? De trampolim. Você falar assim, isso aqui vai ser uma maneira de eu transcender o lugar onde eu me encontro sem sair de Pirituba. Sim. Uma vez isso eu até citei eu desabafo muito, né, por favor, na Piri. Esse aqui é bem lugar de desabafo. E aí, uma vez eu falei sobre esse local da mulher negra na cozinha. Porque a gente vem desde a escravidão colocando a mulher negra na cozinha. E ali você tem a cozinha como uma prisão. É um lugar que é determinado para a mulher negra e ela não tem outra expectativa a não ser ir para a cozinha. Você já tinha a diferença da mulher negra que trabalhava fora da casa para a mulher negra que trabalhava dentro da casa. E esse era o máximo, você já estava ali no seu auge. O lugar que é uma das coisas mais horrorosas que a gente fala, que é a doméstica. Sim. A selvagem que foi domesticada para ficar dentro de casa e morrer ali na cozinha. A doméstica. Que foi um termo que a gente usa até hoje. Eu ouço até hoje, eu falo, mano, cala a boca. Você vira essa boca pra lá. Você não fala isso, porque é um termo horroroso. Mas é isso, né? É o lugar onde você foi retirada de um espaço pra morrer suando atrás de um fogão. Sim, e aí nesse desabafo eu tava falando que esse local que foi me designado como mulher negra, porque até hoje, se você pensa uma avó cozinheira, você pensa numa avó negra. Geralmente, quando você pensa na pessoa ali na cozinha, com um tacho grande, fazendo comida pra muita gente, você pensa numa mulher negra. Estereótipo de Nha Benta. Sim. Começa daí, né? Toda a imaginação de uma geração de crianças que foi moldada em torno de nariz, enfim. A dona Benta, ela era a dona da casa. A tia Anastácia, ela era a empregada, a doméstica. Exatamente. E aí, quem leva o nome dos livros de receita, quem leva o nome da farinha é a dona Benta. É a dona Benta, exatamente. E aí, nesse desabafo, eu tava falando que hoje eu reivindico essa cozinha como uma escolha minha. E eu estou ali como dona da minha cozinha. Foda. Eu não tô ali pra trabalhar pra ninguém. Eu tô trabalhando pra mim e eu escolhi esse local. Então, também ressignificar esse local da mulher negra. Eu cresci com a minha tia, a tia Cândida, tem histórias sobre ela lá no perfil, que foi uma cozinheira de mão cheia, cozinhou para grandes famílias aqui em São Paulo. E aprendeu a ler e escrever sozinha, porque não pôde frequentar a escola. E teve a autonomia dela através da cozinha. Então, a gente vem desse local de se fazer valer através do seu trabalho e sem abaixar a cabeça para ninguém. A gente tá fazendo o nosso ali e quem quer, quem não quer, sinto muito. Que se foda. E outra coisa, é impossível teu trampo não ser político, né? Impossível. É impossível a Piri Confeitaria não ser politizada. Sim. Isso nem passa pela tua cabeça, porque tua existência é política, né? Sim. Não tem como você descolar
o que você faz, a confeitaria que você faz, de uma confeitaria que, no final das contas, é uma plataforma política de, sei lá, pra fazer, de despertar o outro, né? Sim, no começo a gente pensava muito de tipo, não vou falar de nada, vamos ser neutro, né? A empresa é neutra, Nada a empresa não pode. E aí a Piri, ela é muito um reflexo de mim. Então eu sempre falo que eu sou a persona da Piri. Então eu vendo pra mim. E aí… A gente é tão parecido nesse lugar, cara. Eu também só vendo pra mim. Sim. Se não for fazer pra colocar na boca da minha filha e sentir orgulho, eu não faço. Sim. Eu sempre falo, eu não vou fazer um doce que eu não ficaria feliz em receber. É isso. Pô, não faz sentido. 100%. E aí, não tem como ela não ser política se a minha existência é política. Se eu tô sendo atravessada por diversas questões diariamente. E aí, ali é um lugar onde eu me encontro, onde eu encontro outros que passam pelo mesmo que eu, que se identificam com o que eu falo e que abrem também horizontes, né? Porque eu não luto todas as lutas. Mas ali a gente fala de todas as lutas, porque a gente está aberto às outras pessoas também. E é muito doido, porque por um outro lado também, o fato de você ser uma mulher negra empreendedora faz com que teu único lugar social seja o da luta. Sim. E que você tenha que lutar o tempo inteiro. O que não é verdade, né? Muitas vezes também, se você não quiser lutar, é porque você tá simplesmente fazendo confeitaria e tá gostando e fazendo humor. Eu vejo que você usa muito do humor como uma ferramenta política, né? As frases são todas tuas? Não. Muitos clientes vêm com as frases prontas, mas muitos também vêm com a ideia. E aí a gente trabalha ali naquela ideia até criar algo que se adapte ao cliente. Quantos bolos você fez hoje antes de vir pra cá? 10. 10? Sim. Você hoje tem uma cozinha? Dentro de casa. Dentro de casa. É na cozinha da tua casa? Na cozinha da minha casa. Mas, calma, a gente vai pra aí, né? Antes eu vou entender. Você tava na faculdade vendendo trufa. Sim. Aí, isso foi que ano? 2014, mais ou menos. 2014. Sim. Quando que você faz… Aí a tua plataforma, a primeira plataforma de produto sai das trufas, né? Que era Piri Trufas, não fazia muito sentido. Eu li ali o teu release. Que é o release lá, o texto que você mandou pra gente. Aí eu vejo que 2014. Isso. Quando que você começa a ampliar pros bentôs? E eu nem sei o que é bentô, preciso que você me explique. O bentô é o bolo pequenininho, né? Isso, vamos lá. Eu tava fazendo as trufas na faculdade e aí surgiu o nome Piri Trufas. E aí os meus amigos começaram a pedir outros doces. Então comecei a fazer pão de mel, bolo na marmita, todos os docinhos. Tudo no boca a boca? Tudo no boca a boca. Você tinha conta no Instagram nesse momento? Eu tinha, mas quem cuidava era minha mãe. E aí, ou seja, ela não cuidava. A gente só tava lá, só tava existindo. E aí foi nisso, no boca a boca, eu fui fazendo até que em 2017, eu acho que não foi 2017, foi um pouco antes, a gente começou a participar de feiras. Não sei se você lembra um momento em São Paulo que aconteceu muita feira em rua. Todos os dias, todos os finais de semana. Eu tava lá, com as trufas cone. E aí eu comecei a fazer bolo pra vender de fatia também. No Memorial da América Latina. Nesses maiores a gente não conseguiu entrar, porque, né, porque uma pequena empresa, tem que fazer um investimento, tem que ter contato, tem que ter um monte de coisa. Então a gente participava mais dessas que era só chegar e tudo bem, ou só conversa ali, paga R$20, tá tudo certo. E aí eu comecei a fazer outros tipos de bolo, só que sempre bolo simples, porque a minha amiga sempre me fala que eu falei nesse momento que eu não ia mexer com bolo. Falei, eu não vou mexer com bolo. É muito complexo, eu não quero isso pra mim. E aí, né, paguei com a língua. Comecei a fazer bolo decorado de uma maneira muito rudimentar, muito arcaica. E fui me aprimorando naquilo e tomei gosto por aquilo, né? Então eu venho desde 2017 fazendo bolo decorado. Passei, 2018 foi meu último ano de faculdade. 2019 foi o primeiro que eu me dediquei exclusivamente à confeitaria. E aí, a gente chega em 2020, né? Quando a minha confeitaria estava começando a crescer, quando eu estava começando a ter independência de tirar um salário, pagava o meu salário, pagava da minha mãe, tudo direitinho, o que a gente tem? Pandemia. E aí, nesse momento da pandemia, você tem quantos seguidores no Instagram, lá na comunidade? 3 mil. 3 mil. 3 Hoje mil. Você tem 10 vezes mais, né? 11 vezes mais. 11 vezes mais. Hoje a gente tá com 39 mil. Ah, não, muito mais, então. Umas bem 13 mais. vezes 13 mais. Né? Exatamente. E aí,
Quando que aí você começa a fazer? Mas aí os bolos ainda não tem mensagem. Não, são bolos tradicionais. Bolos cobertos todos com chantilly e só. Bolo. Bolo. E aí, quando que você percebe que você precisa diferenciar? Porque aí, para você concorrer, né? Teu trabalho tem um concorrente em cada esquina, né? Sim. Porque a gente tá falando que muitas mulheres são relegadas a essa posição de boleira. Sim. Porque é a única possibilidade de empreendedorismo que lhes é dada, né? Pelo olhar do outro. Quando você percebe, pô, se eu não criar uma diferenciação de produto aqui, ferrou, eu não vou conseguir. Eu sei que o valor varia muito de acordo com o produto, mas o teu ticket médio por um bolo é de quanto? Hoje em dia, o médio é R$200. O ticket médio. Então não é um produto muito barato. Não é. Eu não trabalho. Não, meu produto não é barato. Eu tenho essa consciência hoje de que meu produto não é barato. Mas ele é um produto que. Ele não é um produto, ele é uma peça de memória, né? Sim, então, falando nisso, eu acho que eu não tive nem essa mentalidade de preciso criar um produto que me destaque. Qual que foi o primeiro que você se lembrou, assim? Que foi um pedido de um cliente? O que aconteceu foi que muito antes de começarem a falar de criar comunidade, eu estava fazendo uma comunidade. Então, primeiro que surgiu a comunidade, depois surgiram os bolos mais personalizados. Então, ali naquele momento da pandemia, onde eu tive que fechar tudo, eu pensei, o que eu vou fazer? Vou deixar meu Instagram morrer? Porque eu não tô com produção, vou fazer o quê? E aí eu falei, vou me aproximar das pessoas. Tá todo mundo na merda, todo mundo sem saber o que fazer. Vamos ficar todo mundo na merda sem saber o que fazer junto? E aí a gente surgiu com um quadro que era Piritutoriais, que era aquela época que tava todo mundo fazendo pão em casa. Aí eu falei, vamos dar receita pra esse povo fazer. Tá todo mundo em casa, vamos dar receita. O Instagram continua andando e a gente vai fazendo. E aí, nesse momento também que a gente passa de piritrufas para piriconfeitaria, que é aquele movimento de transformar um nome num apelido, que é algo muito mais próximo, né? Você ter um apelido. E também tirar o trufas, porque eu já nem fazia trufa mais, já era algo mais amplo. E nesse momento, eu percebi que as pessoas gostavam muito de interagir. As pessoas começaram a fazer as receitas, começaram a mandava foto, pedia outras receitas e começaram muito a interagir. E aí eu acabei criando um tipo de comunicação que era muito próximo do cliente. Então eles tinham a liberdade de pedir o que eles queriam. Mi, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu cliente hoje, porque você não... Eu acho uma coisa muito doida, de verdade, é que teu bolo é uma mensagem. Mas para eu acessar o seu produto, eu tenho que ir até Pirituba. Sim. Né? Sim. Então não é que eu posso pedir um log. Eu acho que eu posso pedir um log, mas isso cria uma camada de complexidade a mais, né? Teu produto não é facilmente acessível. O teu bolo é uma mensagem. E o teu cliente hoje é da comunidade de Pirituba? Não. Não? Não. Ou da onde vêm os teus clientes? Meus clientes são de toda São Paulo e às vezes até Grande São Paulo. A gente envia bolo para ABC, para Osasco, para Guarulhos. Tudo por log? Tudo por Uber, né? Que Uber. Não pode ir moto. Então sempre... Lógico, né? Não vai chegar um bolo, vai chegar tipo qualquer coisa ali, menos um bolo. Sim. Entendi, óbvio, né? E aí você manda pra São Paulo inteira? Para onde o cliente tiver, por a gente Uber, manda. Por Uber mesmo? Sim. Ele pede, eu não trato. O cliente tem que se virar com a retirada dele. Então eu trato do bolo, faço o bolo e coloco assim, no carro. Você vendeu 10 hoje? 10 porque eu limitei. Porque a gente tá rejeitando o pedido à torta e à direita. Eu tô precisando muito aumentar minha capacidade de produção, porque eu acho que eu não atendo metade da demanda que eu tenho. Uau! Sim. Eu vou pedir pra você fazer o bolo da minha filha. Pode pedir, fazer de slime. Vou fazer um bolo de slime pra minha filha. Aí, continuando. Você tem a pandemia, você faz essa virada na tua comunicação. Sim. Você começa a ensinar as pessoas a fazerem bolo. Qual que é o primeiro bolo que chega com uma mensagem que esse é o produto que ficou icônico, né? Que você se destacou por conta desse produto. Por que você fez o primeiro bolo com mensagem? Você me conta do caso. Como que foi essa primeira virada? Então, nesse momento, a página Sem Data para Dates pediu um bolo para mim. Eu nem sabia que era para eles. Veio uma moça comum, pediu um bolo comum. E aí, tava perto do Dia dos Namorados e tava escrito no bolo, bloque no fudido.
Que era os anti-dia dos namorados, né? Bloque nos fudidos? Isso. E aí eu fiz aquele bolo porque na gringa já tava rolando. A gente já via em Pinterest, Instagram, algumas frasezinhas, mas tudo bem pouquinho. E aí esse foi o primeiro bolo que eu fiz que deu uma repercutida maior. Só que em 2018, eu já tinha bolo com frase. Antes desse boom todo, eu já tinha alguns bolos com frase. E você escrevia o que nos bolos? Ou eram pedidos dos clientes? Era pedido dos clientes. Eu tenho um que uma amiga pediu um que era Thanks for Tolerating Me. Tipo, ela tava dando pro namorado dela. Tava comemorando lá não sei quantos anos de namoro. E aí, obrigada por me tolerar. Então, eu já tinha alguns bolos engraçadinhos, com umas frasezinhas. Só que não vingava, não era a moda do momento, né? E aí, nesse momento, agora em 2020, que começou a realmente vingar. E aí, os 3 principais é esse do Bloco no Fudido. Aí, um que um cara pediu pra avó dele, ele perguntou, você pode escrever uma coisa no bolo? Eu falei, posso, é pra minha avó. Aí, eu perguntei qual a frase, ele falou, velha safada. Que maravilhoso. O Velha Safada meio que viralizou, né? Sim, e aí foi o primeiro que, tipo, o povo adorou. E eu vi que, tipo, eu posso falar o que eu quiser. A partir daqui, eu posso falar o que eu quiser. Se eu falei pra uma senhora de 90 anos que ela é uma velha safada, eu posso falar o que eu quiser. E aí o outro que realmente chegou na mídia foi uma moça que veio comemorar o divórcio. Tinha acabado de assinar os papéis de divórcio e ela pediu, quero um bolo para comemorar, eu quero escrito enfim divorciada. E aí o povo também adorou e foi nesse que eu comecei a ter a atenção da mídia tradicional, né? E aí você percebe a tua conta crescendo… Vertiginosamente. E você que cuida de tudo? Sim. Você faz os bolos e você cuida das redes sociais, você vende. A tua mãe faz o que com você? Então, hoje em dia, a minha mãe se aposentou em abril de 2020 para vir trabalhar comigo. E ela cuida das partes de assar os bolos, ela assa todas as minhas massas e cuida das compras. Eu faço recheio, montagem, decoração, fotografia, limpeza, redes sociais, tudo. Aí eu chamei uma amiga para me ajudar com redes sociais. Então hoje eu tenho uma moça que faz o atendimento para mim no WhatsApp e uma que cuida das redes sociais. Mas mesmo assim eu tô ali, né? Só para WhatsApp e redes sociais você tem 2 pessoas? Sim. Uau! Porque chegou um momento, quando começou a crescer muito, chegou um momento que eu não dormia no WhatsApp. Tipo, eu produzia bolo o dia inteiro. Quando chegava à noite, tinha 100 mensagens, 150 mensagens para responder. E aí eu falei, eu vou morrer. Ou eu arranjo alguém para me ajudar, ou eu vou morrer. Hoje em dia, se você faz um pedido para Piri Confeitaria, demora qual o prazo de atendimento? Em quanto tempo você precisa para me entregar um pedido que eu fizer hoje, por exemplo? A gente não trabalha assim com prazo de atendimento, a gente trabalha com agendamento. E hoje eu tenho vaga só para 27 de abril. Hoje é 18 de março, né? Então a gente tá com mais ou menos um mês. E pouco de fila de espera. Sim. E aí a gente estava comentando agora no comecinho, antes da gente entrar aqui em gravação, que você começou a perceber que muita gente começou… Outras confeitarias começaram a copiar Sim. o teu formato de bolos com mensagens. É uma coisa muito da hora, porque aconteceu isso com as camisetas nos anos 2000. Teve uma fase em que todo mundo tava escrevendo, botando frases irônicas, divertidas em camisetas. Ali no começo dos anos 2000 e depois essa moda passou. E aí você começou a perceber que muita gente começou a copiar as frases e fazer também confeitaria com… Como você se sentiu quando você começou a perceber isso? Eu acho importante pontuar que eu não criei nada, né? Eu adaptei ali, mas eu trouxe a veia cômica e um pouquinho irônica e um pouquinho mais política. Isso. Até então a gente tinha bolo com Feliz Aniversário, Amo Você, não sei o quê. Os bolos tradicionais com frases, né? Mas ou o nome da pessoa. Mas você deu um cunho político pelo viés do humor para a confeitaria, que era um lugar onde você não imaginava que você ia encontrar política. Sim. E aí você começou a perceber que outras confeitarias começaram a reproduzir o teu trampo, né? Sim. E aí, como você se sentiu? No começo você fica, olha lá aquela moça me copiando. Olha que feio. Dói, né? Dói, fere o ego, incomoda. né? Dá uma mexidinha no ego. Eu tinha muita gente dono de bar que queria reproduzir. Eu tenho um bar chamado Bar dos Arcos, que tem aqueles balcões lá iluminados. Então muita gente vinha me falar, posso… Ou copiavam direto,
sem me falar nada. Ou me perguntavam se eu podia mandar o design pra ele fazer igual. Falava, pô, meu chapa, olha só. Te mandar o design, assim, aí… E o trampo todo que eu tive até aqui, porque né? a criação é 90%, depois 10% é o que você executa, entendeu? Sim. Toda essa fase de você… Falei, pô, conta a tua história. Sim. Não adianta você pegar e pegar… Não olha pra São Paulo, né? Nem pra gringa. Conta a tua história, porque o grande tesão que a gente tem no nosso trampo como empreendedores é você colocar pra fora a tua história, né? Sim. É você se expressar através do teu trampo. Meu, isso vale pra mim tanto quanto o dinheiro. Você ter o gozo de se exprimir. Sim. Eu não sou artista. Imagino que você também não se veja como uma artista. Não. Mas você pode se expressar pelo teu negócio, né? Sim. E eu vejo, pô, por isso que eu não gosto de franquia. Porque eu falo, pô, você tá ainda… No final das contas, só contando a história de uma outra pessoa, você acaba virando até um funcionário mal remunerado. Sim. Né? E eu penso muito nisso, nessa questão que eu falei. Eu preciso muito aumentar a minha produtividade, preciso escalonar a minha produtividade, mas eu não quero perder a minha essência, eu não quero perder o que eu faço ali. Eu não quero simplesmente 10 pessoas fazendo um negócio nada a ver só pra eu ganhar mais dinheiro. Mas você sabe uma coisa que você conseguiu fazer? Marca. Sim. Você tem uma marca, você tem uma história legítima de uma mina que não é vista como o lugar dela como uma empreendedora de sucesso, né? Você fala assim, você tá fazendo o quê aqui nesse rolê branco, hétero, cis, homem? Sim. Né? Entre os empreendedores que têm sucesso, recebendo a atenção da mídia e tudo mais. E você conseguiu construir uma marca que conta através do teu produto, que tem no nome o lugar da onde você saiu, do qual você se orgulha e da onde você continua ali. Sim. Isso é irreproduzível, né? A tua história é reproduzível. Até que o produto você pode ali dar uma copiadinha, mas a pessoa que fez o produto, não, ela é única, né? Sim. E aí as pessoas compram isso. A gente tem vários pontos importantes aí, né? O primeiro é a falta da representatividade da confeiteira negra bem-sucedida. Você não tem confeiteiras negras. É sempre um homem branco, né? Hoje em dia, eu acho que a confeitaria, quando você fala de confeitaria francesa, é homem. Mas quando você fala de bolo, de doceria, é mulher. Mas é a mulher de classe média que cansou da vida de ser advogada, de ser estilista, de ser não sei o quê. E resolveu ser youtuber e fazer uns bolos no YouTube. Porque eu precisava me encontrar. E aí eu fiz um curso lá na Le Cordon Bleu. Exatamente, conheço exatamente esse rolê. Sim. E aí eu vejo hoje, eu procurei muitas confeiteiras negras, não tem quase nenhuma, eu tenho poucas referências. E foi um local que me colocaram também. Hoje eu tenho muitas pessoas que vêm até a mim e falam, eu vejo o teu, eu vejo que você veio do zero e você fez. Então dá pra fazer também, dá pra existir também nesse meio. Então, tem muitas questões além, né? A cada passo que a gente tem alguns atropelamentos políticos e sociais na nossa caminhada. Que da hora. E pra onde… Desculpa, Milene. Pra onde você quer levar a Piri? Eu não sei ainda. Você tá no meio do furacão, né? Eu tô, porque eu comecei a crescer muito faz 9 meses. Eu sei. Então, a gente tá nesse crescimento acelerado faz 9 meses. E aí, durante 6 meses, eu fiquei totalmente atropelada, só funcionando ali. Hoje que eu tô conseguindo pôr o pé no chão e falar, tá, preciso de mais gente pra me ajudar. E aí, agora eu tô tipo, tá, vamos estabilizar. Quando eu conseguir parar o turbilhão, a gente pensa no próximo. Tem uma coisa que é muito louca. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes na minha vida. Quando você recebe uma onda de atenção por um sucesso teórico que você tem de um determinado negócio, e você fica intoxicado por aquele sucesso, e você fala, nossa, tá dando certo, e você celebra, e ao mesmo tempo você não tá preparado para ele, você não tá preparado para esse monte de atenção, para esse monte de mensagem, e você começa a entrar num parafuso de não conseguir aproveitar o momento, porque uma vez que você tem o sucesso, você tem medo de perdê-lo, né? Sim. Porque a gente não tem nada, mesmo quando você recebe atenção, você sabe que não vai durar muito tempo. É impossível durar muito tempo. Sim. E aí começam a copiar, e aí a atenção começa a diminuir, e alguém tá fazendo mais barato, e aí você começa a entrar numa paranoia. Sim. E você, ao mesmo tempo, tá correndo atrás para conseguir expandir a tua operação, para conseguir atender os produtos.
E aí você fica perguntando, tá, o que eu vou fazer agora? Sim. Porque isso aqui em algum momento vai se limitar, isso aqui em algum momento, esse veio vai se esgotar em algum momento. E sucesso demais também… É cansativo é pesado. É pesado. Pesado. Vou te dizer que é muito melhor do que o fracasso. Não tenha dúvida disso. Mas, pô, também é foda. Porque muitas vezes você fica ali… Ou você se intoxica e o teu ego começa a subir. Não sei se aconteceu contigo. Comigo aconteceu. De eu ficar vaidoso, né? Porque atenção, falando com a mídia, sendo solicitado para dar entrevistas. Aconteceu numa fase muito curta, assim, da minha vida. Que, toda semana eu tinha que dar entrevista para algum lugar. Graças aos orixás que isso aconteceu, não vou reclamar, mas, assim, isso te traz um sentimento de importância que não é, porque na verdade ninguém tá muito preocupado com o que você tá fazendo, né? Pra mim foi mais o medo, o sentimento de importância não bateu, bateu, foi só medo. Medo de quê? De tudo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu tive que aprender a dar entrevista. Eu também tive que dar entrevista toda semana. A gente saiu em jornais, em revistas, em grandes portais. Apareceu na Ana Maria Braga, sabe? Tava ali do nada fazendo meus bolinhos para 3.000 pessoas. No outro dia eu tava aparecendo na Ana Maria Braga. Então foi um turbilhão muito grande. E eu ficava me perguntando até onde isso vai. Até quanto tempo essa onda vai durar? Porque aí a gente já tá falando do bentô, né? Que era um produto que a gente estava introduzindo no mercado e eu não tinha certeza alguma se ia vingar nesse mercado. E aí quando a gente fala de confeitaria, a gente tem algumas modas que são muito passageiras, né? A gente teve bolo vulcão, bolo de tsunami, bolo não sei das quantas. E todas essas modas cresceram, tiveram um ápice e caíram rapidinho. E o bentô não. Mas eu ficava sempre nessa expectativa de quando que vai dar merda. Porque vai dar merda. A mente da ansiosa, né? Vai dar merda. Não tem outra opção a não ser dar merda. E aí eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Tive que aprender a lidar com hate. Uma coisa que eu nunca tinha tido, né? Quando chegou o primeiro hater, eu falei, tá, agora eu tô famosa. É isso. Eu também. Eu entendo você perfeitamente. Eu também tenho que lidar com eles. Sim, e aí, tipo, não tinha ninguém fazendo o que eu fazia. A Veja publicou sobre os meus bolos. E aí veio o povo falando, nossa, mas é de um mau gosto. É de péssimo isso. E falando palavrão. Eu nem falo palavrão na minha vida real. E bani também da Piri. Fiz alguns poucos e bani. Mas povo falando e tipo... com certeza ela pagou pra Veja pra aparecer. Eu fiquei amado. Se eu tivesse dinheiro pra aparecer na Veja... O povo acha que você consegue comprar capa na Veja. Ou que você consegue comprar... Gente... É porque assim, eles acham que você não é bom o suficiente pra receber atenção. Não, você só pode estar ali porque você pagou. Eu já ouvi isso tantas vezes na vida. Eu falei, amado, se eu tivesse dinheiro pra comprar espaço na Veja, eu tava, tipo, dando um rolê pela Europa. Exato! Você acha que eu vou querer espaço na Veja? Tá doido? Eu tenho que trocar, sei lá, de moto antes de querer aparecer. Reformar minha casa, sabe? Sei lá, fazer algum rolê, aumentar um cômodo aqui, fazer outra coisa do que ficar aparecendo na Veja pagando. Sim. Isso desaparece dali a uma semana, ninguém se lembra. Sim. Não, e outra, a gente tá falando de uma revista, né? Quantas pessoas ainda têm acesso à revista impressa? Agora, tu catou uma coisa que você me falou aqui há pouco, e que é o segredo da tua perenidade. Você sabe fazer comunidade. Sim. E você vive e morre pela tua comunidade. Sim. Eu também. Pra mim, quando eu tô fazendo meus negócios, hoje em dia, eu não tenho nem assessoria de imprensa. Nunca tive na pessoa física, mas os meus negócios não têm assessoria de imprensa mais. Porque eu não tô assim... Eu sei, a minha relação com a grande mídia, que antigamente, porque eu tenho o dobro da tua idade, provavelmente... Era muito no sentido de, eu dependo da grande mídia para existir. Se eu não tô se eu aparecia na capa de um caderno cultural com show, nossa, era uma coisa inacreditável. Hoje em dia só me traz autoridade, porque eu não consigo vender um ingresso. Sim. É legal aparecer na Veja, sem dúvida nenhuma. É legal aparecer na Folha, no Estado, ou na Globo, onde quer que seja. Legal pra caralho, mas ele só serve pra eu alimentar minha rede social. Sim. Pra mim também foi um pouco isso. Eu recebi muito mais cliente pelos compartilhamentos que eu gerei do próprio produto do que pela atenção da mídia. Sim. A atenção da mídia é pra estar ali no meu destaque. Olha onde eu apareci. Mas você não vem cliente falando, vi você na Veja. Não tem isso. Minha métrica de sucesso na vida é o compartilhamento.
E eu consegui. Pra mim, assim, métrica de sucesso é quantas vezes esse post foi compartilhado. Não é só pelos seguidores, porque seguidor também, foda-se, né? Tem muita gente que tem milhões de seguidores e não vende, não é nada. E não vende porra nenhuma. Mas, assim, compartilhamento de gente que gosta do meu trampo é assim, obrigado. Eu agradeço, tenho vontade de beijar a mão de cada pessoa que compartilha um post meu. Eu falo, pô, obrigado mesmo, que você tá fazendo isso. Eu faço isso também muito por outros empreendedores. Toda hora eu tô compartilhando ali uma coisa que eu recebi, ou que eu vi que é legal e tudo mais. E, pô, pra mim vale muitas vezes mais do que uma matéria na grande mídia. Sim, e eu acho que a veia da Piri hoje é muito isso. As pessoas se identificam com o que está escrito lá. Eu me identifico com o que está escrito lá. Hoje mesmo eu estava fazendo um bolo, terminei de escrever, bati a foto, coloquei eu. Porque era o bolo da minha vida. Então as pessoas sentem muito isso, de que é o bolo que representa elas. E eu acho que isso que acabou pegando e cresceu dessa forma, né? O bolo virou meme, o bolo virou identificação, o bolo virou desabafo. O bolo virou tudo, virou ali a sua plataforma de comunicação. A Milene que virou bolo. Sim. Que lindo. Milene, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar isso de boca cheia, tá? Eu acho que tive pouca... Já se sentaram muitos empreendedores aí onde você tá sentada. Hoje foi uma aula, viu? Foi uma puta de uma aula de como fazer produto, de como fazer comunidade, de como usar o lugar onde você se encontra de uma maneira ultra política, de como fazer comunicação. Te agradeço muito, viu? Tive uma aula mesmo, foi uma conversa muito da hora. Confesso que eu cheguei aqui um pouco, conhecendo a tua história, eu cheguei aqui um pouco nervoso, falando, pô, como que eu vou transformar isso numa grande... transformar a Piri Confeitaria numa grande aula de empreendedorismo. E você deu uma das melhores aulas de empreendedorismo que eu já ouvi aqui. Ai, gente, que não é abstrato, que não é uma parada que você fala, não, vou fazer uma fintequeira com NFT, fazer blockchain e o caralho a quatro. É fazer produto com comunidade de verdade, se relacionando com as pessoas, fazendo para sua própria comunidade, transcendendo o lugar onde querem que você fique, usando desse lugar como uma plataforma. Muito da hora, Milene. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por ter vindo de Pirituba para conversar aqui com a gente no centro. E obrigado pela aula. Eu acho que, para mim, o futuro do empreendedorismo, se eu tenho alguma esperança no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social, parte de mulheres como você. Ai, que responsabilidade. Eu sei, é uma bosta ter essa responsabilidade, mas saiba, você tem elas, porque do nosso jeito aqui a gente falhou. Do jeito homem, branco, hétero, cis, a gente chegou, o mundo tá nessa situação em que a gente se encontra por conta de homens como eu. Então, infelizmente, mulheres como você têm essa responsabilidade. Minha filha também. Essas gerações, infelizmente, têm a responsabilidade de consertar cagadas que homens como eu fizemos. Sim, eu cheguei aqui muito tensa também. Eu passei a semana toda tensa pensando o que eu vou falar lá. Uma cadeira que já sentou pessoas que eu admiro tremendamente. O que eu vou falar lá? Eu aqui com o meu negocinho de bolo dentro de casa. O que eu vou falar lá? Não tenho um curso de marketing, não tenho um curso de mídias sociais, não tenho um curso de merda nenhuma. Tô lá fazendo o que dá pra fazer. Eu sempre falo que a Piri, ela é muito orgânica. Muito orgânica e muito eu. Se eu tô bem, ela tá bem. Se eu tô mal, ela tá mal. Então, a gente vai fazendo o que dá. E deu certo. Deu certo porque você é uma puta mina admirável, cara. De verdade. Obrigada. Parabéns, viu? Uau. Bom, esse foi o episódio de Vante CNPJ. Fiquei arrepiado com com várias coisas que a Milene falou aqui. Estourou minha cabeça. Foi foda, foi uma conversa deliciosa. Uma hora que passou muito mais rápido do que eu consegui sentir. E, como eu disse, uma aula magna sobre empreendedorismo. Muito obrigado, viu, Mi? Obrigada a vocês. E boa sorte pra Piri. Sigam a Piri Confeitaria no Instagram, porque é realmente divertidíssima a maneira como ela se comunica.
Tem um monte de meme, eu adoro ver. É leve. Muitas vezes eu fico tem que deixar o aviso que a gente não é padrão, a gente não tem resposta pronta. E às vezes eu dou umas broncas feias lá. Então tem que estar pronto para levar bronca também. Pode colar que é assim mesmo. Olha, pode ser desse jeito. Pode até ser meio desagradável. Ou ser meio desagradável, eu tenho certeza que não é. Mas meio incômodo. Mas eu te garanto uma coisa. É de verdade. Sim. E de verdade é o que as pessoas estão procurando hoje. Por isso que você recebeu tanta atenção. Porque não é papinho coach ou qualquer coisinha nada. De mentirosa. Ali é vivência pura. Vivência e verdade. E essa é uma grande... Se tem uma coisa que dá pra tirar dessa conversa, dentre tantas outras que a Milene falou aqui, é isso. Se você tá fazendo o teu negócio, faça com verdade. Porque o mundo já tá coalhado de mentira. Ninguém mais precisa de um mentiroso. Sim. Né? Ou uma mentirosa. Muito obrigado, Milene. Espero vê-la em breve. Então... E boa sorte pra você e pra Piri. Tomara que você vá pra lugares onde você nunca imaginou que você estaria. Ai, amém. É isso. Oxalá. Obrigado, gente. Até uma próxima. Até.